Seja bem-vindo ao curso Em Busca de Jesus, um podcast para membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e amigos da fé cristã. Este curso foi criado por John Hilton e traduzido e narrado em português por Alcenir Souza. Vamos começar nossa conversa de hoje com uma sequência de questões do tipo verdadeiro ou falso, pode ser? Vamos lá. Verdadeiro ou falso? Jesus foi pregado na cruz e os ladrões ao seu lado foram amarrados em suas respectivas cruzes. Segundo, após ser fixado na cruz, Jesus estava pelo menos 2 metros mais alto do que os espectadores. Terceiro, as Escrituras falam que Cristo foi crucificado em uma colina chamada Calvário. Voltaremos a estas questões em breve. Agora, quero destacar que esta é a nossa segunda aula, onde nos concentraremos em maneiras de nos aproximarmos mais de Jesus e de como aprender sobre ele. A primeira aula a respeito deste tema foi o nosso segundo podcast, onde discutimos sobre o aprendizado de Cristo por intermédio dos profetas vivos, das Escrituras, dos estudos acadêmicos e das experiências pessoais. Lembrou? Hoje, vamos nos concentrar em como nos aproximar mais de Cristo através de obras de arte, filmes e música. A arte, em geral, pode nos conectar profundamente com o Salvador. Todavia, precisamos estar atentos, pois nem sempre a arte procura espelhar a realidade. O artista Walter Hanet, que é membro da igreja, comentou, abre aspas, como artista, eu não sinto que tenho a responsabilidade de ser historicamente exato, a menos que alguém tenha me encomendado algum trabalho. A arte é autoexpressão. A arte é comunicação. Se eu estou tentando expressar algo que é importante para mim, eu farei da maneira como eu quiser. Se isto significa colocar Cristo em roupas contemporâneas ou o que quer que seja, se é importante para a mensagem que eu estou tentando fazer, então eu o farei. Fecha aspas. Em outras palavras, se basearmos nossa compreensão dos detalhes históricos apenas na arte, podemos acabar com ideias equivocadas. Vou lhe dar um exemplo de que estou tentando explicar. Imagine por um momento o profeta Abinadi. Conseguiu? Qual é a idade dele? Qual era a forma física do rei Noé no encontro com Abinadi? Que tipo de animal de estimação o rei Noé possuía? Sabe? Quaisquer que sejam as respostas que você esteja pensando, provavelmente são baseadas em uma pintura, porque o livro de Mórmon não diz nada sobre a idade de Abinadi, o físico do rei Noé ou qualquer um de seus animais de estimação. Entendeu? Agora, voltemos à pergunta que eu lhe fiz no começo deste podcast. Primeira, Jesus foi pregado na cruz e os ladrões ao seu lado foram amarrados em suas respectivas cruzes, verdadeiro ou falso? Muitas pessoas dizem verdadeiro a esta pergunta, baseando sua resposta em uma pintura de Harry Anderson, que não se destina a retratar a crucificação de uma maneira historicamente precisa. Os romanos tinham vários métodos para crucificar as pessoas, incluindo a utilização de pregos ou de cordas. Sabemos que Jesus foi crucificado com pregos, porque as marcas ainda estavam nas mãos e pés do Jesus ressuscitado. Veja, é tecnicamente possível que os ladrões tenham sido crucificados com cordas, mas parece estranho que houvesse um método diferente de crucificação para ele quando os 3 indivíduos estavam sendo crucificados ao mesmo tempo. Agora, nossa segunda pergunta. Após ser fixado na cruz, Jesus estava pelo menos 2 metros mais alto do que os espectadores? Lembro-me de assistir a um filme no qual os crucificadores usavam um sistema de roldanas para içar o Cristo na cruz. Experiências como esta nos influenciam a pensar que Cristo, durante sua crucificação, estava em uma altura superior às demais pessoas. Todavia, perceba, em alguns dias, os romanos crucificavam centenas de pessoas. Será que eles construiriam realmente andaimes e roldanas para todos eles? Duvido. As imagens mais antigas que temos de crucificações mostram a pessoa sendo crucificada em uma cruz quase do seu tamanho. Em outras palavras, se a pessoa média na Galileia tivesse 1,67 m de altura, as cruzes teriam cerca de 1,82 m ou no máximo 2,13 m de altura. Isso muda a maneira como percebemos a crucificação. Não é que Jesus estivesse em uma posição muito acima das outras pessoas. Na verdade, elas estavam quase à altura dos olhos dele. Quando Jesus fala com sua mãe na cruz, ele está olhando para ela e ela está olhando para ele, quase cara a cara. Nossa terceira pergunta. As Escrituras falam que Cristo foi crucificado em uma colina chamada Calvário? Você provavelmente está percebendo uma tendência aqui. A resposta a essa pergunta também é falsa.
Veja, as Escrituras não dizem nada sobre o Calvário ser uma colina. Isso é uma tradição cristã posterior. Até aqui, tentei te mostrar que obras de arte, filmes e música podem influenciar a maneira como retratamos as cenas das Escrituras. Isso não quer dizer que elas sejam ruins, mas sim para nos lembrar que elas podem nos influenciar e às vezes precisamos fazer alguma verificação da exatidão histórica da cena. Embora isto seja um desafio, isso não deve diminuir a importância das verdades que podemos aprender e sentir com a arte inspirada. Eu aprecio a variedade de mídia que pode colocar nosso foco em Cristo. Adoro estudar as Escrituras. Infelizmente, devido às nossas rotinas na vida, há um limite temporal para o estudo das Escrituras que uma pessoa pode fazer em um determinado dia. Assim, estudar o Salvador através de outros meios proporciona caminhos adicionais para focar nele. E, em última análise, este é o objetivo. O presidente Russell M. Nelson ensinou, abre aspas, nada convida mais o espírito do que fixar seu foco em Jesus Cristo, fecha aspas. Minha esperança é que nossa discussão de hoje lhe proporcione ideias adicionais de como focar em nosso Redentor. Comecemos pelo trabalho artístico. Às vezes, a arte pode nos ajudar a aprender mais sobre o momento das Escrituras. Por exemplo, considere as imagens de Jesus no Monte da Transfiguração. Em Mateus 17, aprendemos que Jesus levou Pedro, Tiago e João a uma montanha, abre aspas, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele, fecha aspas. Joseph Smith ensinou que no Monte da Transfiguração, as chaves do sacerdócio foram entregues a Pedro, Tiago e João. Mais tarde, Pedro, Tiago e João vieram para restaurar o sacerdócio nos tempos modernos. Outro benefício da arte é que ela nos dá uma oportunidade de sentir o que está sendo retratado. Adoro a imagem de Cristo curando o filho da viúva de Naim. Ao se aproximar da aldeia, Jesus viu uma procissão fúnebre. O único filho da viúva havia morrido. Uma coisa que é única nessa história é que a mulher não pede a Jesus para ajudá-la. O Salvador é que inicia o contato. Lucas registra, abre aspas, e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores, fecha aspas. Você sente que essas palavras também se aplicam a você? Jesus te conhece, Ele tem compaixão de você e não quer que você chore. Cristo traz de volta dos mortos o filho da mulher, mostrando-nos que Ele estará conosco mesmo em nossas circunstâncias mais desesperadoras. Esta pintura nos ajuda a ver a emoção que a viúva e aqueles que estavam com ela devem ter sentido. As Escrituras não entram em detalhes sobre como todas as pessoas foram afetadas por este milagre, mas esta obra de arte nos ajuda a imaginar o sentimento das pessoas. Quando comecei a explorar obras de arte relacionadas com Salvador, me perguntei, como é que a primeira pintura retratava o Salvador? Qual é, de fato, a imagem mais antiga que temos de Jesus Cristo? Até onde os estudiosos podem determinar, a primeira imagem datável que temos de Jesus vem de aproximadamente 230 depois de Cristo. Apesar de ser difícil de se ver os detalhes, é uma imagem de Jesus como o bom pastor. Ele está usando uma túnica curta e carregando um cordeiro. Outras imagens de Cristo seguem este mesmo padrão. Uma pintura datada de aproximadamente 250 depois de Cristo também mostra Jesus como o bom pastor. Vemos a mesma imagem em uma estátua que data de cerca de 280 depois de Cristo. Note que Jesus, durante seu período na Terra, se identificou como o bom pastor e a mais antiga obra de arte em sua homenagem lhe conferiu este reconhecimento. Em João 10, lemos, abre aspas, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo chegar e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e as dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, eu também conheço o Pai, e dou minha vida pelas ovelhas. Fecha aspas. Posso imaginar alguém vivendo cerca de 250 anos depois de Cristo, vendo essas imagens e pensando em Jesus como o bom pastor que deu sua vida para ele e se sentindo conectado com ele. Note que as imagens que estou me referindo retratam um Jesus jovem, usando uma túnica curta, cabelo curto e sem barba. Isso é diferente da nossa imagem padrão de Jesus, não é?
Por volta do ano 400 depois de Cristo, encontramos uma imagem de Jesus nos moldes que estamos mais acostumados hoje, isto é, ele está vestindo túnicas longas e tem cabelo comprido e barba cheia. Então podemos nos perguntar, este é um retrato preciso do Salvador? Lembro da minha época de jovem quando alguns dos meninos mais velhos deixavam o cabelo ficar um pouco mais comprido. E imediatamente suas mães diziam algo como, você tem que cortar o cabelo. E os meninos replicavam, não tenho, Jesus tinha cabelo comprido, eu estou tentando ser como Jesus. Naquela época eu sempre pensava, pronto, o jogo acabou, este é o fim da discussão. Claro que devemos tentar ser como Jesus e ele tinha cabelo comprido. Mas será que o homem judeu médio na época de Cristo usava cabelo comprido? Apenas 2 décadas após a morte de Jesus, o apóstolo Paulo escreveu, abre aspas, ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Fecha aspas. Veja, não estou tentando fazer nenhuma afirmação sobre os padrões de cabelo moderno. Meu ponto é que, por mais que tenhamos chegado por intermédio das artes a um Jesus de cabelos compridos, ele pode não ser historicamente exato. Os estilos podem mudar, mas se Paulo está dizendo que é vergonhoso para o homem ter cabelos longos 2 décadas depois de Jesus, provavelmente ele não andava por aí de cabelos longos, não acha? Então, como era realmente Jesus? Uma pesquisadora chamada Joan Taylor escreveu um livro excelente sobre esse assunto. Ela diz que o homem galileu médio, abre aspas, tinha provavelmente cerca de 1,50 m de altura, um pouco magro, razoavelmente forte, com pele marrom oliva, cabelo castanho escuro a preto e olhos castanhos, provavelmente barbudo e com cabelo curto. Fecha aspas. Agora, uma pergunta para você. É importante retratar com precisão a aparência física de Jesus em obras de arte? Alguns têm sugerido que retratar Cristo com precisão a partir de uma perspectiva histórica nos ajudará a ver melhor o lado humano de Cristo. Joan Taylor escreveu que até mesmo retratar corretamente a vestimenta de Cristo seria útil porque a roupa está ligada ao que as pessoas valorizam. Em muitas pinturas, Jesus é representado vestindo roupas compridas. Todavia, ele ensinou, abre aspas, guardai-vos dos escribas que querem andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças e as principais cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Fecha aspas. Isto parece indicar que Jesus não usava túnicas compridas, pois ele criticava aqueles que as usavam. As vestes compridas sugerem roupas caras e Jesus não tinha muito dinheiro. Joan Taylor escreveu, abre aspas, Jesus se alinhou com os pobres e isto teria sido óbvio pela sua vestimenta. A aparência de Jesus é importante porque está no coração de sua mensagem. Ele precisa ser apresentado como um dos que não possuíam recursos financeiros. Seus ensinamentos só podem ser verdadeiramente compreendidos a partir desta perspectiva. Fecha aspas. Assim, em algumas circunstâncias é útil ter uma pintura de Jesus como um galileu do primeiro século para acentuar sua humanidade e ensinamentos. Por outro lado, como já destacamos anteriormente, a arte é mais do que precisão histórica. Considere o valor de se retratar Jesus de maneiras racialmente diversas. Por exemplo, o artista Achille Anderson criou um retrato de Jesus negro na Última Ceia, reunido com apóstolos também negros. Comentando sobre esta obra de arte que foi colocada em um prédio da igreja, Anderson disse, abre aspas, acho importante para as crianças negras sentadas nas igrejas de todo este país, nas manhãs de domingo, olhar para as janelas, olhar para as imagens e ver a si mesmas e acreditar que elas também podem ascender ao céu. Fecha aspas. Um autor escreveu, abre aspas, para entender as imagens africanas de um Cristo negro, deve-se perceber que não há intenção de sugerir que Jesus, o judeu que viveu na Palestina no século I, era na verdade um africano negro. O que está sendo expresso é a conexão percebida na fé cristã africana entre Jesus, o Salvador universal, e o povo negro. O que está sendo retratado é a solidariedade amorosa de Cristo que se identifica no amor com todos os povos, inclusive os negros. Fecha aspas. Um outro exemplo de uma representação racialmente diversificada de Cristo foi apresentada por um membro da Igreja do Camboja, que pintou uma imagem de um Jesus cambodiano, abençoando as crianças cambodianas que o cercavam. Reitero, Jesus não era cambodiano, não era negro e também não era um europeu branco. Os artistas retratam Cristo de maneiras diferentes, de maneiras que se relacionem com eles, com sua cultura ou com seu passado.
No ano de 2020, o líder da igreja inglesa abordou a questão de como sua entidade retrata a raça de Jesus. Ele disse que em muitos locais da igreja anglicana, Jesus já é representado de forma diferente do que um homem branco. Abre aspas. Você entra em suas igrejas e não vê um Jesus branco. Você vê um Jesus negro, ou um Jesus chinês, ou um Jesus do Oriente Médio, que é naturalmente o mais exato. Você vê um Jesus de Fiji. Você vê Jesus retratado de tantas maneiras quanto existem culturas, idiomas e compreensões. Fecha aspas. Independentemente de uma representação artística a ser historicamente precisa, podemos ver a beleza em diversas pinturas a respeito de Jesus, conectando cada um de nós onde quer que estejamos e quem quer que sejamos com o homem de Nazaré. Você não acha isso incrível? Tire um momento para pensar e responda as seguintes perguntas. Será que explorar as obras de arte centradas no Salvador poderia fortalecê-lo espiritualmente? Será que você poderia ter mais obras de arte centrada em Cristo em seu smartphone, seu computador? Será que sua casa poderia incluir mais obras de arte centradas em Cristo? Bom, poderíamos ter um curso inteiro sobre as representações de Jesus em obras de arte. Provavelmente vários cursos. Mas passemos agora ao cinema. Minha primeira lembrança de assistir um filme sobre Jesus é de quando eu tinha 19 anos de idade e estava no centro de treinamento missionário. Um grande grupo de missionários se reuniu para assistir o filme O Cordeiro de Deus. Quando vi o Salvador pregado na cruz, fui tocado pelo Espírito e obtive um testemunho de que aquilo que eu estava vendo realmente aconteceu. Tenho até vergonha de dizer isso, mas por muitos anos, os únicos filmes sobre Jesus de que tive conhecimento foram aqueles produzidos pela igreja. A igreja produziu alguns filmes maravilhosos sobre o Salvador, mas eles são apenas a ponta do iceberg. Ultimamente tenho conversado com cada vez mais pessoas que estão familiarizadas com a série The Chosen, e eu adoro esse programa. Além dessa série e filmes produzidos pela igreja, há muito mais. Como já discutimos, o cinema, como as artes em geral, podem influenciar significativamente a forma como pensamos sobre Jesus. Meu colega Matt Gray compartilhou como o cinema pode ser um catalisador para aprender sobre o Salvador. Ele escreveu, abre aspas, para mim, colocar filmes a respeito de Jesus, o texto do Novo Testamento e fontes históricas em conversas ponderadas tem suscitado perguntas valiosas que de outra forma eu poderia não ter feito sobre uma ampla gama de questões, incluindo a aparência, personalidade, ensinamentos e relevância social contínua de Jesus, bem como a natureza dos escritos bíblicos. Muitas vezes, estas perguntas surgem quando me questiono por que os diretores de cinema tomaram certas decisões e como eu teria apresentado as coisas de forma diferente como um historiador cristão. Ademais, quais as implicações dessas decisões para a experiência espiritual dos espectadores? Muitas vezes descubro que fazer esse tipo de pergunta facilita uma inspiração mais rica como professor, insights acadêmicos como estudioso e experiências espirituais como um discípulo. Tudo isso tem sido uma grande bênção em meus esforços pessoais para conhecer melhor a Jesus. Fecha aspas. Agora, queria te convidar a ser um diretor de um filme. Que tal? Primeiro, imagine que você está dirigindo um filme a respeito de Jesus Cristo, e uma das cenas contém o relato de João, capítulo 5, versículos de 37 a 47. Vou ler para você. Todavia, destaco que intencionalmente farei sem emoção, porque não quero te influenciar como diretor. Afinal, seu primeiro trabalho é decidir como você dirigiria o ator interpretando Jesus, para dizer as seguintes palavras. Abre aspas. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua forma. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, não credes vós. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo a honra dos homens. Mas bem vos conheço, que não tendes vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Não penseis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem puseste a vossa esperança. Porque se vós cresceis em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Porém, se não credes nos seus escritos, como quereis nas minhas palavras? Fecha aspas. Em 2003 foi lançado nos cinemas um filme chamado, abre aspas, O Evangelho de João, fecha aspas.
Este filme é uma produção da empresa canadense Visual Bible International e inclui o texto do Evangelho de João. O filme completo está disponível gratuitamente no YouTube, inclusive em português. Para aqueles que tiverem interesse, eu recomendo. Assistiu ao filme? O que você achou? Falei com algumas pessoas e elas simplesmente o odiaram. Elas disseram coisas como: isso é totalmente impreciso. Jesus não fala ou age daquela maneira. E eles podem estar certos. Veja, não estou afirmando que o filme seja exato. Só gostaria de lhe apresentar uma outra perspectiva para refletir. Reitero, não estou sugerindo que o filme retrate com precisão como Jesus falava ou se comportava. Muitas vezes, as representações cinematográficas de Jesus o mostram curando os doentes, brincando com uma criança, segurando uma borboleta e nos perguntamos: como alguém poderia querer matar Jesus? De outro lado, quando percebemos que muitas interações de Cristo envolveram a discussão de pontos doutrinários difíceis, pode nos ajudar a entender os confrontos que ocorreram entre Jesus e autoridades judaicas. Vamos tentar uma outra atividade cinematográfica. Jesus está em uma festa de casamento e eles ficam sem vinho. Mais uma vez, vou ler os versículos para você. À medida que leio, pense em como você dirigiria as coisas se estivesse filmando uma cena com esse texto. Abre aspas. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos servos: fazei tudo quanto ele vos disser. Fecha aspas. Que tal? Pronto para gravar a cena? Veja, eu li para você sem nenhuma emoção, sem nenhuma entonação específica. Ao longo da história, diferentes diretores abordaram esse mesmo relato de formas muito diferentes, e provavelmente você faria o mesmo. Para encerrar este tópico, quero destacar a mensagem que Maria compartilha com os empregados no casamento. Ela diz, abre aspas, fazei tudo quanto ele vos disser, fecha aspas. Esse foi o conselho de Maria para os servos na festa, e é um conselho excelente para nós também. Espero que este tópico tenha despertado o seu desejo de incluir mais filmes a respeito de Jesus Cristo em sua vida. Por exemplo, pense em como os filmes podem ajudar você a se conectar com Cristo. Será que assistir a filmes centrados no Salvador poderia fortalecê-lo espiritualmente? Sei que você é uma pessoa ocupada, mas como você poderia reservar algum tempo em sua agenda para assistir a filmes sobre Jesus? Agora, vamos nos voltar à música. Você lembra que na última ceia, pouco antes de partir para o Getsemane, Cristo e seus discípulos cantaram um hino? A música pode nos fortalecer em tempos difíceis. Não sabemos que hino eles cantaram naquela noite, mas o estudioso das Escrituras Eric Huntsman escreveu, abre aspas, eles provavelmente cantaram um dos chamados Salmos Hallel, que são tradicionalmente cantados em feriados alegres, especialmente na Páscoa. O foco desses salmos é bendizer ao Senhor, confiando nele e clamar por salvação. Todos esses elementos se ajustavam àquela ocasião, tanto da Páscoa em geral, quanto da paixão de Cristo em particular. Fecha aspas. Os salmos Hallel são aqueles registrados na Bíblia nos capítulos de 113 a 118 do livro de Salmos. Agora, imagine o poder dos seguintes versos do Salmo 113. Abre aspas. Quem é como o Senhor nosso Deus que habita nas alturas, o qual se abaixa para ver o que está nos céus e na terra? Ele levanta o pobre do pó, e do monturo ergue o necessitado para fazer-o assentar como os príncipes. Fecha aspas. O que o Salvador deve ter sentido ao cantar essas palavras naquela noite? Lembre-se, ele veio dos céus para levantar os pobres do pó, e essa promessa se aplica a cada um de nós. Recentemente estive pensando sobre a canção, abre aspas, se ao meu lado estivesse o Salvador, fecha aspas. Se ao meu lado ele estivesse, meu agir seria assim? Se ao meu lado ele estivesse, meu falar seria assim? Quando ouvi essa canção pela primeira vez, interpretei da seguinte maneira. Pensar em Jesus ao meu lado vai me ajudar a evitar más escolhas. E isso é verdade, mas ultimamente tenho pensado sobre essa canção de uma perspectiva um pouco diferente. Imagine que você acabou de passar por uma perda devastadora. Se o Salvador estivesse ao seu lado neste momento difícil, como isso poderia mudar o que você faz, fala ou sente? Ele está ao nosso lado. Assim como as Escrituras, a música pode tocar nossos corações e nos ajudar a atravessar tempos difíceis. Você já teve experiências em sua vida nas quais a música o ajudou a se conectar diretamente com o céu?
Eu acredito que sim, pois existe uma longa história de adoração ao Pai Celestial e a Jesus Cristo através da música. Embora não houvesse muitos filmes sobre Jesus nos dias de Moisés, em Êxodo 15 ele ensina, abre aspas, cantarei ao Senhor, fecha aspas. Alguns séculos depois, o Salmo 9 destaca, abre aspas, cantarei louvores ao Senhor, fecha aspas. No Novo Testamento, Paulo escreve aos Colossenses, abre aspas, que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com palavras, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração, fecha aspas. Em Doutrina e Convênios, o Senhor declarou, abre aspas, minha alma se deleita no canto do coração. Sim, o canto do justo é para mim uma oração, fecha aspas. O teólogo cristão Santo Agostinho, escrevendo por volta de 400 depois de Cristo, comentou sobre a música de adoração cristã de sua época. Ele disse, abre aspas, percebo que quando são cantadas estas palavras sagradas despertam em mim um fervor religioso maior e acendem em mim uma chama mais ardente de piedade do que se não fossem cantadas. E também sei que há modos particulares no canto e na voz, correspondentes às minhas várias emoções e capazes de estimulá-las por causa de alguma misteriosa relação entre os dois. Fecha aspas. Não sei como essa relação misteriosa funciona, mas não há dúvida de que há poder na música centrada em Cristo. Por exemplo, em nosso inário atual, temos o hino Só por em Ti, Jesus Pensar. A letra desta canção tem cerca de 1000 anos de idade. Quando a cantamos, não estamos fazendo apenas com as pessoas de nossa congregação. Estamos conectados com milhões e milhões de pessoas através dos séculos e continentes que já cantaram estes mesmos versos. Uma palavra que tem sido usada na música sacra através dos séculos é Aleluia, que provavelmente você sabe que significa Louvado seja o Senhor. No Salmo 106 lemos, abre aspas, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque sua misericórdia dura para sempre. Fecha aspas. A frase hebraica traduzida como louvai ao Senhor é essencialmente Aleluia. Quero destacar que há séculos a música vem ajudando as pessoas a se aproximarem de Cristo. Há cantos medievais sobre o Salvador e obras clássicas como as de Bach, Mozart ou Handel. Muitos de nós estamos familiarizados com hinos tradicionais que são uma maneira poderosa de se conectar com Cristo. O aplicativo da igreja agora possui a aba Música de Devoção, que disponibiliza algumas versões modernas de hinos, assim como outras músicas contemporâneas produzidas pela igreja. Também gosto muito das novas expressões da música cristã contemporânea. Recentemente também tenho escutado a música cristã moderna em espanhol e português. Você sabia que depois dos Estados Unidos, Brasil e México, respectivamente, têm a segunda e terceira maiores populações cristãs do mundo? Recentemente ouvi uma canção em espanhol. Ela tem mais de 500 milhões de visualizações no YouTube e dezenas de milhares de comentários positivos a respeito de Jesus Cristo. Ver este vídeo me fez lembrar que faço parte de uma comunidade cristã global. Se você fala uma segunda língua, você pode considerar explorar a música nessa língua. Ela pode não só ajudá-lo pessoalmente, mas também pode ser uma oportunidade para você compartilhar o Evangelho. Um jovem adulto recentemente me escreveu o seguinte, abre aspas, para focalizar mais meus estudos em Cristo, decidi trabalhar para ser mais intencional com a música que ouço, e eu vi uma mudança incrível já nas semanas seguintes. Eu sempre estou ouvindo música, e embora nunca fosse música de baixa qualidade moral, nunca procurei me aproximar de Cristo usando a música. Agora, como tenho me concentrado em músicas cristãs, tenho conseguido ver mais a mão de Deus em minha vida. Posso reconhecer melhor os sussurros do Espírito e, de modo geral, sou mais pacífico e genuinamente feliz. Fecha aspas. Esse é o poder da música centrada em Cristo. Mais uma vez, pense um pouco sobre a aplicação deste conceito em sua vida. Que tal criar uma playlist que seja especificamente focada em Jesus Cristo? Será que explorar uma variedade de gêneros de música centrada em Cristo poderia ajudá-lo a se aproximar do Salvador? Hoje falamos sobre como podemos nos aproximar mais de Cristo através de obras de arte, filmes e música. Minha esperança é que algum destes tópicos o tenha entusiasmado. Que você esteja pensando agora, eu adoraria ver este filme. Ou eu vou criar uma playlist baseada em Jesus Cristo e ouvi-la com frequência. Pessoalmente, descobri que posso me aproximar muito do Salvador através de obras de arte, filmes e música. E espero que isto o auxilie também.
Muito obrigado por nos ouvir até o final. Esperamos que este curso o ajude a se conectar cada dia mais com Jesus Cristo. Agora, convidamos você a avaliar este podcast e, caso queira, deixar um comentário. Isso faz toda a diferença para este projeto. Por último, caso tenha gostado, compartilhe este material com seus amigos e familiares e permita que o Salvador possa abençoar a vida de todos.